Hoje eu vou apresentar o André Luiz. Ele é cantor lírico, é ator de teatro e atualmente ensina as crianças dos bairros de Londrina a trabalharem artisticamente com papel reciclado. Acompanhe. Gente, boa tarde. Meu nome é André. Eu estou fazendo um trabalho aqui para a Coab, né, Companhia de Habitação de Londrina, aqui no Centro Esportivo do Conjunto Maria Cecília. Então aqui já é um centro esportivo, né? A gente tem atividades aqui, a gente tem aula de taekwondo, a gente tem aula de capoeira, a gente tem aula de futebol de salão. E a gente está tentando também desenvolver uma programação cultural. Então, além dessa programação esportiva, que a gente já tem aqui normalmente, campeonatos, né? A gente tem também festas, bailes, a gente está tentando desenvolver uma programação voltada para a arte. Para isso, a gente está oferecendo, começamos agora no mês de julho, a oferecer cursos na área de reciclagem de papel. Então, nós temos 3 técnicas básicas. Uma é a técnica da papelagem, onde você pode fazer objetos grandes, bonecos, máscaras, só com tiras de jornal rasgado e essa cola de farinha de trigo, que é a mesma cola que a gente usa para fazer pipa, para pagar em casa. A segunda técnica importante é a técnica do papel reciclado propriamente dito, onde você prepara a massa, você mistura com corante e você tira numa tela de nylon folhas de papel fino, com colorido, onde você pode fazer arte, desenho, imprimir desenhos de folhas, flores, etc. E a terceira técnica que a gente vai mostrar para vocês também é uma técnica que se chama papel machê, ou papel moído, papel mascado, que é a mesma massa que você usa para o papel reciclado, só que você não usa cor, né? Você joga cola, você joga serragem, você molda, ela fica uma massa de modelar que você pode moldar e depois secar. I make a mark in time, I can't say the mark is mine, I'm only the underline of the word. Esses exemplares que vocês estão vendo agora, esses peixes, são os remanescentes da decoração de carnaval que eu realizei junto com os alunos da oficina de teatro que foi realizada aqui em janeiro desse ano ainda. Então, nós concebemos um projeto que era o Carnaval no Fundo do Mar e nós temos esses exemplares aqui que são os peixes. Esses 2 exemplares aqui mais trabalhados que vocês estão vendo são peças, são adereços de cena do grupo de teatro Boca de Baco. Na verdade, essas 2 máscaras gigantes são feitas apenas com tiras de jornal e cola de farinha de trigo. Claro que a gente melhorou um pouco, a gente fez um acabamento com massa corrida, a gente pintou, passou verniz impermeável, né? Porque a gente se apresenta ao ar livre e a gente corre sempre o risco de pegar alguma umidade. Então são peças um pouco melhor acabadas, mas são todas com a mesma técnica. Aquele exemplar que vocês estão vendo, esse aqui, que está só coberto de jornal, é uma forma que vocês podem experimentar fazer até em casa. Qualquer pessoa que quiser fazer uma cabeça a partir disso aqui, o que ela precisa? Ela precisa ter uma quantidade de cola de farinha de trigo, dessa que se usa para fazer pipa, papagaio. Você vai encher uma bexiga dessas de festa, quanto maior, melhor. Você veda bem com barbante ou dá o nó e pinga um pouquinho de cola. E você vai envolvendo, você vai passar várias camadas de tiras de jornal rasgadas, não devem ser cortadas, porque quando você rasga o jornal ele fica com aquela borda rugosa, isso é importante para a aderência da cola. E aí você dá a forma que você quiser. Então isso aqui é basicamente uma cabeça, depois você pode, né, você adapta queixo, você põe nariz, põe boca, põe olho, você faz tudo bem exagerado para ficar um boneco bem bonito, ok? Para quem quiser tomar conhecimento do que é reciclagem de papel, nós vamos mostrar o passo a passo. É claro que nem todo mundo tem em casa um liquidificador industrial como esse que a Coab comprou aqui para o Centro Esportivo Maria Cecília. Mas enfim, aqui a gente tem esse liquidificador e é o que a gente vai usar. A gente está colocando água, pode colocar um pouquinho mais de água, até a metade. A gente vai encher até a metade. Quem puder, o ideal é você rasgar o papel, tá bom. Você rasgar o papel e deixar de molho durante 1 dia ou 2, porque quanto mais tempo você deixa o papel rasgado de molho, melhor ele fica para ser moído, dá uma massa mais fina, mais homogênea, melhor para trabalhar. Então, tá ali, ó, o Paulinho tá revolvendo, é essa massa aqui, ó, é o jornal só rasgado, que os meninos já deixaram de molho, né, que já está no ponto para vir aqui para o liquidificador. Então eu vou ligar, vocês vão ver que a massa, o papel rasgado deve ser acrescentado aos poucos, lentamente, até para não forçar o motor do liquidificador. Você, garotinho, garotinha, garotão, garotona, que quiser fazer isso em casa, é possível. Você só tem que tomar cuidado para não estragar o liquidificador da sua mãe e da sua tia, senão ela vai zangar com você. Você coloca uma quantidade maior de água e pouco papel, quer dizer, você não vai fazer uma quantidade muito grande, é possível fazer papel reciclado até na peneira de lavar arroz da sua casa, desde que você não estrague o material, né, para sua mãe não brigar.
Então vocês estão vendo que o Paulinho vai jogando de pouquinho em pouquinho, com o papel rasgado, né, que já ficou de molho. E essa é a massa que a gente vai usar, tanto para fazer o papier-mâché, né, o papel mascado, quanto para o papel reciclado. Para o papel reciclado, se a gente quiser uma massa colorida, além da gente moer bem a massa, fazer uma massa bem fina, bem legal, você pode reciclar jornal, pode reciclar formulário de computador. Quanto melhor o papel que você reciclar, melhor a qualidade do papel que você vai retirar. Se for para papel reciclado, a gente alveja a massa jogando cloro, lava, tira a tinta toda e joga o corante da cor que a gente quiser. A gente preparou a massa lá no liquidificador, né? Aquela massa cinza. Então, como a gente não tem muito tempo, não vou mostrar isso, a gente já vai direto para o tanque, onde a massa já está pronta. Então, aquela mesma massa que vocês viram lá, a gente jogou aqui nesse tanque, bastante, evidentemente. Jogamos cloro, jogamos água 2 ou 3 vezes para tirar aquela tinta que não nos interessava. E agora, antes da gente encher a nossa tela para colocar para secar, a primeira coisa a fazer é misturar a massa. Então, vocês vão ver que isso que está aqui em cima é praticamente só água, né? A massa, o que vai realmente fazer o papel, ela está lá no fundo. Então a gente vai misturar para homogeneizar bem essa massa. Estão vendo que ela já toma uma outra coloração, né? Que já não é mais só aquele caldo, só aquela água com um pouquinho de corante. Vocês estão vendo que a massa já tem uma outra densidade, ó. E essa massa aqui, ela está numa densidade que ela é boa para fazer um papel fino. A gente está querendo agora fabricar um papel de carta. Então já não é aquele papel cartão, grosso, encorpado, né, com uma gramatura forte. É um papel bem fininho. Então os nossos alunos vão demonstrar para vocês agora. Vocês vão ver que precisa ser uma coisa cuidadosa, porque exige para as telas maiores uma determinada concentração, paciência e também um pouco de força. Então nós vamos demonstrar. O primeiro, por favor. Vocês estão vendo que ele vai fazer uma tela enorme, né? Vamos torcer para que a força dele seja suficiente para levantar a tela. É uma tela grandona, tá vendo? Essa é a hora mais perigosa. Ele vai escorrer para um lado, para sair o excesso de água, depois escorre para o outro. E agora a gente bota lá para escorrer o excesso de água. Ficou ótimo. Pode aproveitar, pode mergulhar. Hoje nós podemos mergulhar a tela um pouquinho mais fundo, porque o papel já está muito fininho, né? Então não faz muito aqui em cima não, faz lá embaixo, que é para o papel ficar um pouquinho mais denso. Olha, essa tela que a gente tem aqui é uma tela que já está pronta. Nós vamos tirar uma folha de papel. Vocês estão vendo que a aluna que encheu essa tela, ela se preocupou em decorar o papel com folhas e com pétalas de flores. Então eu vou pedir para ela vai passar o dedo por trás da tela, tá? Então pode começar a passar, por favor. Ela vai passar nos 4 cantos, ó, tentando soltar a beirada do papel. Isso tem que ser feito lentamente, não só para não estragar a tela, também para não rasgar a beirada do papel. Ela fez de um lado, fez embaixo, está subindo por cima, agora vai passar na parte de cima. Aí agora nós vamos virar a tela e vamos ver se a beirada soltou inteirinho. Então ela vai soltar essa beirada aqui, pode soltar. Antes de soltar o papel todo, tira algumas folhas para a gente ver a estampa. Tira a folha também, vocês vão ver que o desenho da folha fica impresso. Pode tirar só a pétala. Estão vendo? Ó, que fica desenhado. Tá bom, pode tirar a folha agora. Com cuidado para não rasgar, ela ficou bem fininha. Vou te dar uma ajudazinha aqui, ó. Pode puxar agora. Vamos soltar aqui também. Bem devagarinho, ó. Que ela grudou porque esmagou demais. Pode puxar aqui de cima, ó. Pode puxar, isso, pode puxar que não tem problema não. Isso, é que a folha tá fina. Pode ir até embaixo. Pode ir direto, não tem problema não. Ó, essa aí vai sair inteirinha, bonitinha, ó. Vocês estão vendo que não tem mancha, não tem tremido, não tem rasgado, não tem nada. Parabéns. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês, aquela massa que eu mostrei ali dentro do tanque colorido e que eu mostrei para vocês dentro do liquidificador, os alunos jogam naquela tela, nessa tela verde aqui, um pouco mais grosseira, que é a nossa peneira. Essa massa, ela é comprimida, ó. Vocês estão vendo ó, que a gente vai apertar, ó. É difícil tirar água, porque eles já apertaram, eles drenaram, eles tiraram o máximo possível de água da massa. Qual é o nosso objetivo? É trocar essa água que a gente usou para moer a massa por cola de farinha de trigo. A gente está jogando essa massa drenada, né, que foi apertada para tirar o excesso de água, e o nosso aluno ali vai ajudar jogando serragem peneirada. Então vamos usar a tela, vamos colocar a serragem em cima da tela, e vamos peneirar. A serragem não precisa muito não, mas ela é importante porque ela dá
uma qualidade para o material, né? Ela dá uma característica assim meio que de madeira, ele fica parecendo um compensado, aumenta muito a resistência. Por outro lado, também é muito leve. Ó, é uma cola simples, ó, de farinha de trigo, a gente só toma cuidado de colocar um desinfetante, né, desses domésticos para a cola não azedar. A cola desse jeito ela dura de uma semana até. No nosso caso a gente precisa fazer uma quantidade muito grande, se a gente fizer só com farinha e água, ela em 2, 3 dias ela pode estragar. Então a gente mistura esse desinfetante e ela fica com uma durabilidade muito maior. Não se preocupe muito com a consistência, não faz mal se ela estiver um pouco mais fina, um pouco mais grossa. Na verdade, quanto mais grossa a cola estiver, melhor, mais rápido o seu objeto vai secar, né? Se você faz uma cola mais fininha, a massa fica boa para trabalhar. Só que você tem que saber que você vai ter um tempo de espera maior para que o objeto fique pronto. Então vocês estão vendo que é uma coisa simples. No caso aqui nós estamos fazendo uma quantidade grande de massa, né? Nós estamos com mais de 15 alunos aqui, então a gente está misturando uma quantidade para todo mundo trabalhar. Olha, isso que eu tenho aqui na mão é o resultado disso que a gente acabou de fazer. É o jornal moído, a cola de farinha de trigo e serragem. Quem puder, quiser uma coisa com acabamento melhor e com uma durabilidade maior, pode colocar também uma quantidade de cola plástica, dessa cola branca que você usa em casa, que você usa na escola. Se você quer fazer um objeto um pouco maior, é evidente que você não vai gastar uma quantidade grande de massa para fazer o objeto maciço. Então a gente faz sempre uma bucha de jornal. Vocês estão vendo que ele aqui, ele vai tentar fazer uma ave, então ele já estruturou o objeto dele em jornal. Então está amarrado com barbante, né? Está bem estruturado. Ele agora ele achata a massa e ele vai cobrir esse objeto, ó. Conforme a estrutura que você quer dar, você trabalha a bucha de jornal. Então ela é toda amarrada para não ficar a ponta solta, porque isso pode te atrapalhar depois no trabalho. Claro que em casa, com mais material, você pode, né, colar com durex, você pode colar com fita crepe, né? Mas aqui a gente improvisou com esse barbante mesmo, não tem problema, né? A solução é a mesma. Aqui a gente trabalha todo dia à tarde com essa atividade, a partir das 3 horas da tarde. São 2 mesas na beira da piscina, um clima gostoso, um jardim muito bonito, um ambiente agradável, música boa. Então todos vocês estão convidados. Se tiver um tempo, quiser fazer uma recreação, um lazer, você pode telefonar para 336-5253, falar com o André, no 336-5253, aqui no Centro Esportivo Maria Cecília. Você, garoto, garota, você, garotão, garotona, ou mesmo senhor, senhora, você que tem tempo disponível e quer se refrescar um pouco dessa vida agitada, dessa conjuntura econômica dura desse país, vem aqui passear, venha conhecer o nosso centro esportivo, venha frequentar nossas aulas e venha se divertir aqui com esses alunos fazendo arte. A partir do papel reciclado, você pode fazer muita coisa bonita e salvar muitas árvores.